O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, a liturgia desta Santa Missa, ela se abre com o texto da primeira leitura de hoje, que é um texto do livro de Samuel, que nos coloca diante da possibilidade de Saul matar o rei Davi. É claro que o texto ele vem se desenvolvendo ao longo de vários capítulos e Saul quer matar o rei Davi. Só que a coisa se inverte e Davi tem, como vimos no discorrer do texto, a possibilidade de matar Saul. Versículo 12 diz: Então Davi apanhou uma lança, estava junto à cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um sono profundo. Aí Davi disse: Agora está a lança do rei. Venham cá, um dos teus servos para buscá-lo. E Davi teve a oportunidade, portanto, de matar aquele que era o seu inimigo, porque ele estava dormindo. Mas Davi não o fez, porque tinha um coração bondoso. E o próprio Davi reconhece que ele não poderia tocar em um ungido do Senhor, porque Saul também era um ungido do Senhor, como o rei Davi também o era, porque se ele tocasse em um ungido do Senhor, isso teria consequências nefastas. Então, de um lado nós vemos o coração de Saul, que é um coração ainda extremamente cheio de ódio, de vingança, e do outro lado nós temos o coração de Davi, que é um coração generoso. Nesse sentido, nós vamos ao Evangelho de hoje, e o Evangelho de hoje é uma continuidade do Evangelho do último domingo. No último domingo nós ouvimos o chamado Sermão da Planície, isto é, Jesus
desce da montanha e começa a proclamar as bem-aventuranças. E ele proclama 4 bem-aventuranças e 4 mal-aventuranças, que são os 4 ais, dos 4 malditos. Terminada esta proclamação daqueles que são os bem-aventurados e os mal-aventurados, inicia-se o evangelho de hoje. E Jesus está ali continuando este sermão e dizendo: amem os vossos inimigos e façam bem àqueles que vos odeiam. Bendigam aqueles que amaldiçoam e rezem por aqueles que vos caluniam. Se nós formos pensar objetivamente, com toda clareza, esta página bíblica é uma das páginas mais difíceis da espiritualidade cristã. De tudo aquilo que os santos evangelhos, de tudo aquilo que a gente vê com relação à ruptura do pecado, com relação a fazermos as coisas de forma correta, essa página talvez é a mais desafiadora. Por quê? Porque Nosso Senhor não pede que a gente ame os amigos. Nosso Senhor nos pede que amemos os inimigos. E isso parece extremamente um absurdo. Mas nós vamos tentar aprofundar melhor. Depois Jesus diz, se essa pessoa que te fez mal, te prejudicou, te caluniou, pedir coisas a você, você deve fazer as coisas dessa pessoa. Você deve fazer sempre o bem a essa pessoa. Só que é verdade que isso tem um impacto na nossa cabeça, porque as coisas não são tão simples, Olhar esta página do Evangelho e ouvir isso que Nosso Senhor nos pede, de fato é muito belo. Só que isso aqui parece somente um projeto muito distante da realidade. Porque na prática, a gente mal ama os amigos. O que dirá os inimigos? Tem um filósofo antigo, ateu, que ele diz assim: olha, se eu amar os meus inimigos, ou seja, se eu der aquilo que é máximo para os meus amigos, o que eu vou dar para os meus amigos? Se eu tiver que dar o amor para os inimigos, o que eu dou para os amigos, coitado, Não vou dar nada para esse coitadinho. Então, eu dou amor para os inimigos, e para os amigos eu dou amor, e para os inimigos eu dou o ódio e tudo mais. Mas isso não foi o que Nosso Senhor nos ensinou. Até porque, se nós seguirmos no próprio Evangelho de Lucas, quando Jesus está sendo crucificado, e isso só Lucas narra, quando Jesus está sendo pregado na cruz, e as batidas dos martelos, quando os pregos estão atravessando suas mãos, Nosso Senhor só diz apenas uma coisa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que se fazem. Então, Nosso Senhor está aqui dando a prova concreta de que o amor dos inimigos é possível, através dele, da graça que ele nos dá. Mas aí, nós, seres humanos, tão miseráveis e pecadores como somos, temos dificuldade para isto. Então vamos tentar analisar algumas coisas que, no confessionário, a gente vê com objetividade que as pessoas confundem muitas coisas. As pessoas não sabem entender, muitas vezes, o que é o perdão. O que é perdoar. Para nós compreendermos o que é o perdão, é importante a gente fazer uma distinção de ódio e raiva. Porque as pessoas confundem essas coisas, e são coisas distintas. Então vamos compreender. O ódio, ou seja, quando você odeia uma pessoa, o ódio é uma realidade que está instalada em um lugar chamado vontade. Portanto, o ódio é um pecado grave. Odiar uma pessoa é um pecado de matéria grave. E se você não se arrepender, você está em pecado mortal. Ou seja, você, com toda a clareza, parece um demônio. Porque os demônios são o quê? Os demônios odeiam a Deus. E odeiam na sua vontade a Deus. Então, o ódio transforma o ser humano em um demônio.
O ódio, portanto, é uma realidade que está na vontade. Ou seja, a pessoa deseja o mal a outrem. Eu quero que aquela pessoa seja prejudicada. Eu quero que aquela pessoa se ferre. Entendeu? Mas aí as pessoas até, padre, eu quero perdoar, mas eu tenho raiva. Não, a raiva é uma outra coisa. O ódio é uma realidade que está instalada na vontade. A raiva não está na vontade. A raiva é um sentimento, é uma emoção, é uma paixão, pode ser sinônimos, né, de uma desordem dos seus sentidos. Tem alguma coisa que está desordenada. Por exemplo, alguém te calunia, ou seja, alguém fala alguma coisa a respeito de você, e fala para o seu amigo, que depois passa para outro, e daqui a pouco você vê que isso tomou proporções grandes. Quando isso chega a você, naturalmente, o que nasce dentro do seu coração? Quando alguém chega e diz, olha Cicrano, Cicrano estava falando isso de você. E isso não é verdade. Naturalmente, qualquer ser humano tem um movimento interior de raiva. Então, aquilo vem. Pá. Esse movimento que nasceu de raiva não é pecado. É simplesmente uma desordem passional, ou seja, uma desordem das suas paixões. Você é uma pessoa bagunçada, é só isso. Essa paixão está revelando que você não é muito bem organizado dentro dos seus sentimentos. Tudo bem, tranquilo. Agora, tendo surgido este movimento interior, você, depois de um tempo, reelabora isso, reorganiza isso, mesmo que você se encontre com essa pessoa uma outra vez, e isso desperte um sentimento de raiva, isso não significa que você odeia a pessoa. Isso só é uma desordem passional, ou seja, você viu o seu cérebro, as suas emoções recordaram daquele dia que aquela pessoa falou isso de você, naturalmente nasce novamente o quê? O ímpeto da raiva. Mas você fala, para com isso. Se controla, isso é só uma desordem passional, ou seja, porque alguém falou mal de mim, eu estou me rebelando contra. Então vejam, a raiva, ela não tem nada a ver com um pecado. Ela pode se tornar um pecado se você ficar alimentando aquilo, é aquilo que São Paulo diz, que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Então você fica ressentindo, guardando, manipulando interiormente, desejando vingança, na hora oportuna vai vir, e aí eu vou me vingar, e eu vou ter a oportunidade, ou a justiça vai vir, porque nós cristãos estamos muito enraizados numa mentalidade lá do Antigo Testamento. Vocês já ouviram falar em alguma vez a lei do talião? O que era a lei do talião que está presente lá no Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente. E querendo ou não, isso está impregnado na nossa cabeça de uma outra forma. A gente não diz olho por olho, dente por dente. Nós já modernizamos a coisa, né? Nós dizemos aqui se faz, aqui se paga. Essa pessoa está na mentalidade do Antigo Testamento, não está vivificada, como diz a segunda leitura, em Cristo ainda. Porque essa lei é uma lei que foi ultrapassada já. O próprio Jesus disse. A lei do talião ficou no Antigo Testamento. Então, esta lei, aqui se faz, aqui se paga, não é uma lei cristã, é uma lei pagã. Então, presente nós precisamos ter na nossa ideia. O ódio, ele vai sendo um processo que eu diria que é um câncer na alma. Aquilo vai, até que você deseja o mal para aquela pessoa, você começa a desejar vingança para aquela pessoa, que aquela pessoa seja prejudicada, aí a pessoa vai na semana seguinte e sofre um acidente, e você fala, aí, já começou a vir a justiça. Oh, meu Deus do céu, que desgraçado que é esse ser, né? Que mentalidade pagã, né? Então, o ódio,
afeta a vontade e o ódio é um pecado mortal. Talvez nós temos pessoas sepultadas dentro do nosso coração há muito tempo e que nós temos um ódio profundo e que talvez nós desejamos vingança. Então isso nós precisamos resolver. Como o ódio está instalado na vontade, você precisa fazer o quê? O amor também está instalado na vontade. O amor é uma decisão. Então você vai escolher amar aquela pessoa e perdoar aquela pessoa. Porque o perdão é um ato de vontade. Mas padre, eu decidi perdoar, mas quando eu encontro aquela mocreia, né, eu sinto raiva. Tá tudo bem, você precisa perdoar. O fato de que a raiva venha é simplesmente uma desordem passional. O seu cérebro recorda o problema e aí vem aquela raiva. Tá tudo bem, mas eu não desejo mal para a pessoa. Aí tomara que ela se ferre. Aí você manifestou um pecado. Não. A desordem apareceu e eu digo, eu desejo para essa pessoa o céu. Tá tudo bem. Isso é o perdão. O perdão não significa... Porque tem umas pessoas que são umas antas, né? Elas vão para o confessionário assim, pai, padre, a pessoa me fez a coisa, mas não consigo esquecer. Mãe, criatura, você não vai esquecer nunca. Esquecimento é ato de memória, tá? Então, só se você tiver Alzheimer, para você esquecer. Porque naturalmente a sua paixão, o seu mundo cerebral vai recordar. Então, perdão não tem nada a ver com esquecimento. Para de confundir as coisas. Perdão é ato de vontade. Eu escolhi perdoar. Esquecimento é ato de memória. Então você vai ter que ter um problema na sua memória para você esquecer. Ah, eu queria apagar. Não tem como apagar. Como que você vai apagar? Um fato real. O que você precisa decidir é não desejar o mal à pessoa e escolher o bem à pessoa. Ai, mas padre, isso é muito difícil. Tá bom. Então tem um exercício bastante prático, que a gente, realizando esse exercício, a gente consegue perdoar. O exercício consiste no seguinte: você vai se colocar diante da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, de joelhos, e vai rezar uma oração muito simples. Você vai dizer assim para Jesus com toda sinceridade: Jesus, eu desejo em dobro para mim aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Pronto. Simples assim. A pergunta é: o que você tem desejado para os seus inimigos? Porque você está desejando em dobro para você. E reza isso. Porque você está querendo fazer justiça, comece fazendo justiça com você. Faça justiça com você. Porque Jesus disse na conclusão do Evangelho: com a mesma medida com que você medir os outros, você vai ser medido. Então, se você está medindo a pessoa na misericórdia, meu filho, fica na boa, porque você vai ser medido pela misericórdia. Agora, a gente é assim, a gente quer ser medido pela misericórdia, mas os outros precisam ser medidos pela justiça. A justiça de Deus precisa prevalecer. Mas para mim é a misericórdia, porque eu sou coitadinho, né? Eu sou tadinho de mim, padre. Eu sou bonzinho. São as pessoas que são más comigo. Não. A medida precisa ser proporcional. Então peça para Jesus: Jesus, dê em dobro para mim aquilo que eu estou desejando para os meus inimigos. Se eu estou desejando para os meus inimigos o inferno, que ele se exploda, que ele se destrua, que ele se arrebente, então é justo que você se exploda, se arrebente e tudo mais. Agora, se eu estou desejando o contrário, que essa pessoa que está me caluniando, está falando mal de mim, ela entre um dia na glória do céu, que ela se converta, que ela mude de vida, que ela deixe de ser essa fofoqueira, essa linguaruda, e ela vá para o céu, que ela contemple a glória de Deus, que ela mude de vida, que ela seja um santo melhor do que os santos que estão no céu. Muito bem, você está desejando o bem ao outro, e isso não significa que você precisa ficar mostrando os dentes para as pessoas. Esse é meu amigo. Não. Esse é meu inimigo, mas eu... Não. Jesus não pediu para a gente ser amigo de todos. Até porque essas pessoas que dizem: eu sou amigo de todo mundo, é uma mentira. Eu lembro-me que o Padre Léo sempre dizia que amigo cabe na palma da mão. Se tiver mais do que 5, duvide, porque tem um ali que é inimigo. Eu sou amigo de todo mundo, me dou bem com todo mundo. Gente, isso não é real. Essa pessoa está no mundo das ideias.
É claro que a maioria das pessoas não nos aceitam. A maioria das pessoas nos acham ridículos. Está tudo bem. Você tem ali um grupo de pessoas com quem você se dá bem, está tudo bem. Não precisa se desesperar. Eu preciso me dar bem com todo mundo. Não, você precisa respeitar as pessoas, mas você nunca vai ser amigo, a menos que o conceito de amizade esteja deturpado. Mas amigo é aquele que a gente confia, que a gente abre o coração, que a gente está ali, né, que sabe que pode contar nos momentos maus e ruins. Isso é amigo. Então, amigos, Jesus nunca pediu para sejam amiguinhos de todos. Jesus nunca nos pediu isso. Jesus pediu que a gente ame os nossos inimigos. E amar significa o quê? Tomar uma decisão de desejar o bem ao outro. Que o outro tenha os bens eternos. Pronto. Só isso. Você só precisa desejar para o outro os bens eternos. Portanto, você vai estar vivendo aquilo que é a regra de ouro do Evangelho. Fazer o bem àqueles que vos perseguem, rezar por aqueles que te caluniam. É isso. Sei que talvez isso é muito exigente para nós, porque ainda o nosso coração é pequeno. É por isso que todos os domingos a gente se reúne para comunhão, a gente comunga Jesus e pede para Jesus aumentar a nossa fé. Porque se não for por um movimento divino da graça, nós não damos contas. Tudo isso que nós estamos partilhando aqui do amor aos inimigos, só é alcançado quando a gente compreende que eu fui objeto de misericórdia. Primeiro porque, gente, vamos ser sinceros, São Paulo diz lá na carta, se eu não me engano, aos Romanos, quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo, Deus morreu por nós. Então, eu já sou inimigo de Cristo, e Ele quis ser meu amigo, Ele quis se doar e me salvar, ponto. Essa já é uma premissa para que você ame as pessoas, porque olha, eu fui inimigo de Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele estava sendo crucificado pelos meus pecados. Foi a minha desobediência, foi a minha rebelião, foi a minha desordem que crucificou Cristo na cruz. No entanto, Ele me perdoou. Por que eu não consigo perdoar os meus inimigos? Por que eu não consigo perdoar o próximo? Então nós precisamos dar esse passo do amor, que, como eu disse no início da homilia, é uma das páginas mais desafiadoras do Evangelho. É uma das páginas assim que parece uma espada que entra dentro da nossa alma, onde Nosso Senhor parece que está exigindo de nós aquilo que não é possível de ser alcançado humanamente. E de fato, gente, humanamente é quase impossível de se alcançar isso. É por isso que a gente recobra os meios da graça, sacramentos, a oração, a palavra de Deus, porque esses meios da graça nos fortalecem para que a gente consiga. Então você pede para Jesus, Jesus, me ajuda a amar as pessoas que me fazem o mal, me ajude a bendizer aquele que me caluniam. Mas Padre do céu, aquela praga fala de mim, como que eu vou bendizer aquela criatura, né? Você vem a raiva dentro de você, você tem vontade de estrangular, arrancar as tripas da pessoa, né? E enforcar ela com as tripas. É isso que eu tenho vontade de fazer, né? Mas tá bom, isso só é uma desordem passional, tá tudo bem. Não deixe que essa desordem domine você, senão você vai ficar parecendo um cachorro, um pitbull, que diante da possibilidade de um risco, agride. Isso é uma desordem dentro de nós, né? É claro que isso se mede muito de acordo com os temperamentos, né? Tem aqueles que têm um temperamento mais sensitivo, acabam guardando com muito mais intensidade isso dentro de si. E aquilo tem um prolongamento muito longo dentro de si, sabe? Já faz 30 anos e a pessoa está ali, ó, fazendo crochê em cima daquela desgraça. Tem outras pessoas que já por conta de que os sentimentos voam com maior facilidade, aquilo passa. Mas tem outras que, olha... Então aquelas que têm maior dificuldade têm que rezar mais essa oração aqui. Jesus me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Jesus me dê em dobro. Você pode rezar um terço assim, né? Como que uma jaculatória, né? O terço da misericórdia a gente reza lá. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós pelo mundo inteiro. A gente vai rezar.
Jesus, me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Reze todo dia 50 vezes. Jesus, me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Jesus, me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Jesus, me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. E vai. Até uma hora que você vai falar, nossa, eu vou ter que desejar o que para os meus inimigos? O céu, os bens eternos, que aquela pessoa seja virtuosa, que aquela pessoa se converta. Deseja conversão para ela. Senhor Jesus, mude a vida dessa pessoa, faça que ela seja santa, mais santa do que os santos que estão no céu. Olha aí, que bem. Aí você não vai odiar a pessoa, você vai amar a pessoa, porque isso é um ato de amor. Então é somente através de um exercício da graça de Deus. Então, para a nossa vida prática, vamos desejar às pessoas que nos fazem o mal, o bem. Jesus, me dê em dobro aquilo que eu desejo para os meus inimigos. Facinho de guardar, né? Essa frase vai ter que matutar na tua cabeça essa semana. Você pode até chegar em casa, escrever e botar na geladeira. É a frase da semana. Jesus, me dê em dobro para os meus inimigos, né? Para os inimigos, não é para os amigos, não. Para os inimigos, né? Porque senão você está desejando as coisas boas para os seus amigos. Não, é os meus inimigos, aqueles que me fazem o mal.